a primeira turma, viu, Vera, Andreasa e Madu, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta terça a análise do pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República contra o senador afastado Aécio Neves. Também foi adiado o julgamento da solicitação do próprio Aécio para revogar a decisão que o afastou de suas funções no Senado. Vera, ainda não há data prevista de quando a análise será retomado. O que você achou dessa suspensão? O que deve acontecer? Você que já adiantou muito do... Eu achei isso aí meio mambembe, meio amador, na verdade. Porque se havia ainda um recurso pendente, por que eles marcaram o julgamento? Quando marcaram o julgamento, eu dei como certo que o ministro Marco Aurélio Mello já tinha, de ofício, rejeitado esse recurso da defesa do senador Aécio Neves. E assim entenderam os demais ministros, e assim entendeu até o advogado, porque todo mundo se preparou para ir para lá. Chega lá, o ministro Marco Aurélio disse que ainda não tinha analisado esse recurso e adia a principal discussão. Acabaram tomando uma decisão em outro pedido, aí sim, da defesa dos outros réus no processo, e determinaram sua prisão domiciliar. O ouvinte, com razão, deve ter ficado meio perplexo, porque a mesma turma, na semana passada, negou um habeas corpus, mas se tratam de coisas diferentes. Agora era um pedido de revogação de prisão preventiva, é um outro instrumento judicial, e teve a transmutação da prisão preventiva em prisão domiciliar, o que ainda é uma pena restritiva de liberdade. Eles vão ficar com tornozeleira, e é diferente da do Zé Dirceu, por exemplo, e de outros. Eles não podem sair, não podem ter contatos com outros investigados. No caso, é uma coisa mais restritiva. Então, vamos ter que aguardar mais um pouco, vamos ver. Eu acho que a tendência é eles negarem a ida ao plenário, mas vamos aguardar aí as próximas horas para ver o que acontece. Madu. Mais uma vez se conjuga o verbo mais utilizado na República, né, que é o verbo procrastinar. O que se pode empurrar com a barriga no Brasil, empurra-se. Das coisas mais bobas às coisas mais importantes, né? Tendo a oportunidade de se empurrar. Eu não entendi realmente por que você não vai julgar essa situação, digamos assim, esdrúxula do Aécio Neves. Não tem previsão para julgar, e que isso contribui, né, para a questão republicana, a questão mais geral. Fica aí a minha dúvida. Agora, esse fato de terem, digamos assim, melhorado as condições prisionais do primo e da irmã do Aécio Neves... Do Menderson Souza e da Andréia. Isso, né? De certa forma, para mim, sinaliza que... O primo é o Frederico, né? O Menderson é o assessor do Zezé Perrella. Obrigado. Mas sinaliza uma possibilidade, talvez, de também se livrar da prisão o senador Aécio Neves. Mas isso é só um palpite, não é não, Andreasa? Vai, Andreasa. No caso hoje em questão, o fiel da balança foi o ministro Luiz Fux, que na outra ocasião havia se manifestado pela manutenção da prisão da Andréia Neves e dos demais. O argumento principal dele era o risco de destruição de provas, né? Quer dizer, a Andréia Neves e os demais teriam, uma vez em liberdade, condições de destruir a prova. O que mudou, né? O surgimento, porque não apareceu naquela ocasião, estranhamente, o surgimento perfeitamente factível, aceitável, de uma medida cautelar que não fosse a prisão preventiva, porque, lembrando, esses estão presos preventivamente, ao contrário do José Dirceu, contra quem já há condenações. Então, o tribunal, né, a primeira turma do Supremo, considerou que, com essas medidas cautelares, com essa prisão domiciliar, com muitas restrições, eles ficam impossibilitados de destruir essas provas. Foi por isso, com essa explicação, que o ministro Fachin migrou, né? Fux. O Fux. Desculpa, eu estou com o Fachin na cabeça por motivos óbvios permanentemente. A gente Ministro vai falar Fux, dele obrigado, já. Vera. Relativamente ao Aécio Neves, a minha primeira impressão era de que essa decisão sinalizaria como favorável ao Aécio, quer dizer, sinalizaria
que ele poderia ser beneficiado, que seria um sinal favorável ao pleito do Aécio. Mas o próprio ministro Fux foi muito claro em dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. De modo que continua sendo ele, Fux, o fiel da balança sobre a condição do Aécio Neves. Para deixar bem claro que não é torcida, tá? Pelo amor de Deus, não é torcida. Eu acho que o Aécio Neves não será preso. Acho que ele continuará com o mandato de senador suspenso, mas não será preso. E há motivos consistentes para ele não ser preso, né? Ele não foi pego em flagrante. Evidentemente não foi pego em flagrante, e o crime em questão não é um crime fiançável, né? Digamos assim. Então, pronto. É o que a Constituição exige nesses casos. No caso do Fux e dos demais, eles entenderam que eles não têm como obstruir as investigações e destruir provas, porque já teria se encerrado aí a fase de coleta de provas. Eu acho que na semana passada prevaleceu a negativa do habeas corpus, mas por uma questão de tecnicalidade ali do pedido. Eles entenderam que aquele pedido não era o mais correto para soltá-la naquele momento. Então, eu acho que eles podem sempre se explicar por essa diferença aí dos instrumentos. O direito é amplo o bastante para permitir que não pareça apenas que o ministro mudou de ideia, acordou com outra ideia ali na cabeça, mas sim que os instrumentos eram diferentes, né? Esgotamos a Aécio? Tem alguma colocação, Madu? Não. Eu acho deixa o Aécio solto por enquanto. Em relação ao Aécio, esse adiamento adia também as outras coisas que eu tinha falado aqui no Jornal da Manhã, outras decisões importantes sobre ele. Com relação ao mandato dele, a abertura do processo no Conselho de Ética, o que o PSDB vai fazer em relação a ele. Então, politicamente também fica em suspenso a situação do Aécio Neves. Ele segue ali na sua prisão domiciliar, na casa dele no Lago, ainda conversando politicamente, ainda se movimentando politicamente, mas deixa tudo bastante em banho-maria até que o Supremo se manifeste, né? Legal, gente. Só uma coisa. Vai lá, Andreasa, claro. Patrick, só uma coisa importante, porque ou a gente defende a Constituição Federal ou não defende. Então não se trata do Aécio Neves. Eu já deixei claro aqui várias vezes que não tenho simpatia por ele, nunca votei nele, nunca fui enganado por ele, mas não importa, não é a figura do senador Aécio Neves que me interessa nesse momento, é a lei. A Constituição é explícita a respeito da prisão de um senador da República, de um congressista. Eu vou resumir aqui o que diz a Constituição, no artigo 53, se eu não me engano. Uma vez diplomado, membro do Congresso Nacional não poderá ser preso, salvo em flagrante, de crime inafiançável. Não há flagrante e não há crime inafiançável no caso do Aécio Neves, que é diferente do Delcídio, tá? Então, ainda que o Supremo considerasse, numa chicana qualquer, que havia pedidos dando um bico na Constituição para prender o Aécio, essa decisão deveria ser, dentro de 24 horas, submetida ao Senado, e o Senado, por maioria simples, decidiria se o Aécio Neves seria preso ou não. Então, também a decisão do Supremo, seja qual for, não é definitiva, depende da sanção, da aprovação do Senado Federal. Então, só para entender como as coisas funcionam, tá? Não é torcida, é como as coisas são. Dane-se que é o Aécio, se é o Lula, quem é, não importa, é a lei. E aqui a gente vai se ater a ela. E no caso do Aécio e dessa prisão, ela guarda muitas diferenças em relação à do Delcídio por essa questão, principalmente do flagrante, né? No caso dele, havia ali uma combinação toda para tirar o Cerveró do país, etc. Foi analisado em tempo hábil para que se considerasse um flagrante continuado. No caso do Aécio, não. A ação já tinha se encerrado no tempo, já tinha havido o recebimento de dinheiro, tudo documentado, então não havia flagrante possível ali, daí porque eles não tomaram a decisão de prendê-lo na época. O Fachin negou. Muito difícil a corte agora mudar, porque eles são bastante econômicos em relação a se imiscuir tanto assim em um outro poder, e tem de ser assim mesmo, sob pena de virar mais bagunça do que já é essa tripartição de poderes. Então, eles só vão mandar prender um senador da República se houver um risco dele
dele estar em continuidade delitiva, dele continuar a praticar crimes, e para isso ele tem de ser preso para evitar. Então eu disse isso aqui no Jornal da Manhã, escrevi no Estadão, escrevi no meu blog, que a tendência, mesmo se for a primeira turma, neste caso, não mandar prendê-lo. Eu acho que a defesa está tendo um excesso de medo, de receio. Não teria. Eu acho que hoje ele já poderia ter saído de lá com uma vitória, se é que se pode considerar assim, mas nesse caso, pelo menos.